Fala galera, tá começando mais um episódio do Meet Coffee. Hoje a gente tem uma convidada super especial. Só antes a gente vai falar um pouco sobre os nossos patrocinadores, agradecer primeiramente a CDL Grande de Vila Velha, né, nossa parceira, nossa cliente também, e cede esse local para a gente gravar. Além disso, o Pão de Queijo do Mineiro, que tem produtos, né, tanto para varejo, para atacado, uma diversidade de pão de queijos, outros tipos de produtos. Né? E por último, a Ideale Vita também, que é uma parceira nossa, uma patrocinadora, tem produtos encapsulados, né, para o seu dia a dia, produtos naturais. Então dê uma olhada no site deles lá, tem bastante, né, opções, né, para vocês darem uma olhada e ver os produtos que ele tem, os serviços que eles prestam, né, e são parceiros que a gente confia e a gente aprova. Além disso, como é tradição do Meet Coffee, a gente sempre traz um produto capixaba, tipicamente capixaba. Dessa vez a gente trouxe o café caramelo, é o primeiro café, né, creme de café do Brasil, onde que é um produto tipo uma espuma de café que você pode misturar com leite, com água, até botar isso em outro tipo de alimento, né, salada de frutas, que tem uma diversidade legal de sabores, né, então um produto capixaba diferente, né, que a gente trouxe dessa vez. E para começar, né, com todos esses produtos que tem tudo a ver, nossa convidada de hoje é a Rosana Porto, é uma amiga pessoal minha, né, ela é dona da Senhoritas Confeitaria, né, uma empresa de confeitaria, onde tem tanta parte de produção, conteúdo, né, eventos, né, e eu acho que tem tudo a ver com os produtos que a gente trouxe hoje, para adoçar um pouco mais nosso dia de hoje. Então, Rosana, obrigado pela sua presença. Obrigada a você. Queria que você falasse um pouco sobre quem é você, quem é a Rosana, e de onde veio a ideia das Senhoritas, de onde surgiu essa ideia, e conta um pouco para a gente sobre o seu negócio. Primeiramente, é uma honra estar aqui. João, como falou, é um grande amigo, é um amigo de infância, de muitos anos, e agradeço demais o convite. A gente agradece. Na verdade, assim, quem é a Rosana? Que pergunta ampla e difícil, mas vamos lá, vou tentar resumir um pouquinho. Minha trajetória com a gastronomia, com a confeitaria, começou em 2014. Eu sou formada, minha primeira formação é em Direito, eu me formei em 2012 em Direito. E após minha formação, eu comecei a estudar para a prova da OAB na época, mas eu passei por um período um pouquinho difícil, tive um quadro depressivo, e aí desde então eu comecei a me questionar o que realmente eu amava, o que realmente fazia sentido para a minha vida. E a confeitaria, a gastronomia sempre foi algo muito natural. Sempre gostei muito de produzir doces, mas nunca vi isso como um negócio. Até que nessa época eu fiz o bolo e os doces do meu aniversário, e os meus amigos na época gostaram muito e viram, né, o meu empenho, a minha dedicação, e falaram: Rosana, você tem que trabalhar ou com evento ou com doce, porque você faz de uma maneira muito natural, né? Natural, e é muito gostoso tudo que você produz, mas eu achava um pouco doideira, assim. Sim. Eu falava que não, eu era bem resistente. Até porque você veio de uma formação totalmente diferente, totalmente, né? De direito para uma parte de confeitaria, então assim, é uma diferença de perfis muito grande, totalmente, né? Então, uma transição assim, longa. Mas como eu estava muito saturada já de estudar, a prova da OAB já foi um período bem pesado para mim, bem cansativo, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa que eu tire a cabeça ali dos livros. E aí foi onde surgiu a cozinha, e aí logo depois desse meu aniversário, eu comecei meio que numa brincadeira de, vou fazer alguma coisa para me entreter um pouquinho, para eu parar de pensar em estudar, e aí comecei. E aí na época, foi 2014, eu segui estudando para Direito, fiz pós-graduação na época e tudo mais. A minha irmã Jordana, que sempre foi mais assim, destemida que eu, ela virou e falou assim: Rosana, eu fiz um Instagram e a gente vai começar a vender. E na época eu falei, mas como assim Instagram? Eu não tenho foto profissional nenhuma, não tenho nada. Ela falou assim, não, coloquei as fotos dos doces do seu aniversário que você fez. E era assim... É isso que a gente tem, vambora. Inacreditável, porque é o que eu sempre falo também, a gente tem que começar com o que a gente tem. Porque se hoje, toda a minha construção foi assim, é inacreditável olhar para trás e ver como eu comecei. Então, é começar com os recursos que a gente tem mesmo. E aí começou o Instagram,
E assim, da primeira postagem, assim, que a foto era de um celular com a câmera totalmente assim ruim da época, né? Sim. Não tinha recurso realmente nenhum. Eu não tinha técnica de nada, não tinha noção de nada. O brigadeiro que eu fiz foi um brigadeiro de Nescau e um beijinho. Era o que eu sabia fazer. E desde o primeiro post já veio uma pessoa perguntando como que fazia para encomendar. E aquilo me chamou a atenção, que eu falei, gente, mas será que dá certo isso? E assim, aí a partir daquele momento eu fui automaticamente, assim, me dedicando, aquilo foi me encantando, aquele universo diferente do digital também, e comecei com a confeitaria a partir daí. E desde o primeiro pedido que eu tive, que foi através do Instagram, assim, de pedidos de fora, sem ser familiares e amigos, o negócio já foi tomando uma proporção que eu não esperava, assim, então... Foi basicamente assim que surgiu a Senhoritas. Ah, legal. A gente, por ser amigo, né, a gente acaba conversando muito e compartilhando muito, né? Eu já conheço bastante a sua jornada, né? Já conversou várias vezes. E você sempre fala muito, né, como a transformação interna influencia no externo da gente, né? E como que foi isso na prática? Como que isso aconteceu para você? Eu acredito que quando a gente se conhece... Enquanto eu vou botar um café aqui pra gente ir tomando. Tá. Eu acredito muito que quando a gente se conhece, a gente se domina. E é muito importante a gente, enquanto empresário e empreendedor, conhecer as nossas fraquezas, as nossas fragilidades e ter o domínio delas, os recursos, para que a gente consiga, como que eu posso dizer? Para que a gente consiga ter as artimanhas para saber lidar com as adversidades, que serão muitas, que vão surgir durante o caminho. Perfeito. Então, eu acredito que o autoconhecimento, a gente ter um olhar para dentro no sentido de se conhecer mesmo, saber qual é o meu ponto forte, qual é o meu ponto fraco, é essencial para que eu possa desenvolver a minha maior potencialidade e lidar também com a minha maior fraqueza. Então, é muito nesse sentido. Sim, assim. Eu também, às vezes eu me pego pensando assim, cara, como... se autopoliciar, não se autocriticar, olhar para dentro, fazer uma reflexão sobre você, pode te ajudar a você perceber os pontos de acerto e os pontos de erro que você tem executado no seu dia a dia. Então, assim, essa reflexão que a gente precisa fazer no dia a dia, assim, é uma das coisas que a gente acaba fazendo bastante. Depois, né, que eu comecei nesse empreendedorismo, né, eu comecei a perceber o quanto isso é importante. Porque às vezes você vai no fluxo, vai no natural, vai fazendo as coisas sem planejar, sem pensar, sem se autoavaliar, e isso muda bastante o jogo. Às vezes você está indo num caminho, né, a gente está falando um pouco antes da gravação começar, sobre como eu já passei por várias áreas, porque às vezes eu ia sem pensar muito. É positivo no sentido assim, cara, bota as coisas, como você falou, começa fazendo tem ação, mas ao mesmo tempo, às vezes tem que também fazer uma autorreflexão, para ver se está no caminho certo, se faz sentido aquilo. Né? E sobre isso, como que foi assim um pouco sobre, você estava no caminho, né? Você falou do direito, fazendo pós, e indo para uma área totalmente, vamos botar assim, tradicional, né? Para ir para um caminho bem diferente, do bem que você acabou fazendo gastronomia e tudo, mas como que foi para o empreendedorismo, assim, você ser empreendedora? Quais foram os desafios? Você teve medo disso? Foi um desafio muito grande? Te preocupou isso? Ou como você falou, a sua irmã te ajudou, foi natural e foi tudo acontecendo de forma orgânica? Ou você teve um pouco de dificuldade? Então, na verdade, dificuldade a gente tem até hoje, né? Acho que não passa, né? Na medida que a gente vai avançando, as dificuldades vão mudando, mas dificuldade e percalço a gente tem ao longo da trajetória. E eu acredito que isso é muito bom, porque se não tivesse, a gente não se desafiaria, não se desenvolveria. Mas, com relação ao empreendedorismo, eu acredito que hoje eu vejo muito isso. Acaba que a gente, no fundo, tem uma veia empreendedora. E o empreendedorismo, eu acredito que tem pessoas que já têm um perfil. Não foi nada que eu aprendi, não foi nada nem que eu pensei, na verdade, porque ter um negócio, a teoria é de um jeito e a prática de outro. Então, assim, eu não tinha noção de nada, embora... Depois fui recapitulando da minha trajetória. Desde criança eu já trabalhava com venda. Sem perceber, né? Você era empreendedora sem perceber. A minha família já vem de um histórico de comerciantes, meus avós eram comerciantes, então sempre foi algo muito familiar. Mas assim, de conhecimento técnico, de saber o caminho, não tinha ninguém na minha família que pudesse me dar um norte.
Eu sempre fui muito curiosa e sempre fui muito estudiosa no sentido de procurar mesmo conhecimento, então isso me ajudou muito. Sempre fui atrás de profissionais renomados, de estudar mesmo, de adquirir conhecimento para eu me desenvolver, para eu, enfim, estar sempre criando, desenvolvendo algo melhor para o meu negócio. Ter referência também, né? Assim, a gente procurar estudar, procurar outras pessoas te ajuda, porque muitas vezes essas pessoas já trilharam um caminho que você vai trilhar, então às vezes elas podem te passar muita informação que vai te ajudar a não cometer os mesmos erros, né, que elas cometeram. Assim mesmo como a gente, hoje em dia, pode inspirar e ajudar muita gente que está um pouco no começo dessa parte de empreendedorismo. Eu também estou no começo, eu já aprendi com outras coisas, né, no marketing já tem um tempo relativo, mas também não tem tanto tempo assim. Então, assim, a gente tem que estar sempre se desafiando, eu sempre procuro estar estudando, né, acabei de terminar um MBA, já estou procurando outro curso para fazer, porque isso ajuda a gente a dar repertório, dar gabarito para a gente ser sempre, né, melhor, um profissional melhor, ter entregas melhores, né, principalmente no nosso caso, para os nossos clientes, no meu caso, meus clientes, né, do nosso serviço, e você para os seus clientes nos produtos. Você comentou, né, e a gente, por já se conhecer... Inclusive, posso te interromper? Claro, você fica à vontade. Falando nesse sentido aí que você falou, algo que me trouxe muito também para essa parte, para a docência, para a parte de ensinar, do ensino, foram as dificuldades que eu passei. Porque desde então, eu falei assim, nos meus cursos, nas minhas aulas, quando eu vou dar um curso, eu não ensino só a receita. Eu ensino o que deu e o que dá certo comigo até hoje e o que funciona e o que não funciona. Porque eu falei assim, gente, era o meu sonho lá atrás que eu tivesse feito isso. E hoje, assim, João, eu vejo nas minhas aulas como que o aluno, ele dá uma certa encurtada na trajetória dele ali, no caminhar dele com o curso. Porque foi tudo muito que eu vivi, de dificuldade, Perfeito. Então, isso para mim foi algo assim que fez muito sentido, eu levar para o ensino isso, e eu vi totalmente na prática como que a mudança, a pessoa já tem um diferencial quando evolui. ela... Não, e é bom para a pessoa, porque ela aprende com uma pessoa que já passou por isso, ela evita, e é bom para a gente que ensina, porque uma das melhores formas que a gente fala lá na empresa de você aprender é você ensinar. Ensinando, sim. Você ensinando, você tendo esse olhar um pouco mais por cima das coisas, do trabalho, da operação, você consegue ser mais maleável, você consegue ter mais experiências, consegue enxergar mais alguns detalhes, consegue olhar o macro. Então, é uma das formas, né, que para a gente acredita muito também que isso traz bastante conhecimento e relevância para a gente. Quando você começou a falar, né, e a gente já se conhece há um tempo, você comentou que passou por uma fase um pouco mais difícil, né, até enfrentou um quadro um pouco de depressão. E como que essa parte da depressão, sei que foi uma mudança de paradigma para você evoluir como confeiteiro na senhoritas. Como isso foi um problema e como você tirou uma lição disso? Então, na verdade, esse momento difícil, né, foi um momento que eu saí do automático da minha vida. Porque até então, o que eu tinha feito? Eu tinha feito ensino fundamental, médio, por faculdade. Com 17 anos eu comecei Direito. Então, muito nova. E aí eu comecei... Você foi no primeiro, né? Você foi no terceiro ano, eu ainda fiz pré-vestibular. Eu comecei Direito com 17 anos. Então, assim, super nova. Terminei com 23. Nossa, muito novo. Então, eu terminei. E até então eu estava, assim, seguindo o fluxo natural que um jovem segue. E desde então, nunca tinha parado para me perguntar, para me questionar ou para me conhecer do que realmente eu gostava, quem que realmente eu era. Quais eram minhas habilidades. Então, nesse momento, graças a muita terapia também, foi necessário muita terapia para eu me conhecer. E eu considero que esse momento difícil foi assim, crucial para eu olhar para dentro e para eu questionar o que realmente fazia sentido para mim. O que realmente eu gostava e o que realmente eu queria, eu me sentia feliz fazendo. E aí foi quando naturalmente surgiu essa questão da cozinha, da confeitaria. E é muito engraçado porque assim, os grandes mentores e tudo mais falam que o nosso dom e o nosso talento, ele nasce com a gente, né? E é algo que é visto primeiramente na nossa infância.
Então, tudo o que você tem hoje de talento, ele já aparece nos seus primeiros, né, anos de vida. E aí, recapitulando, eu vejo, assim, hoje fotos minhas desde criança na cozinha, fazendo doce e bolo com a minha avó. Assim. Você já tinha esse tino, só que só foi perceber isso com o tempo, Exato, né? exato. E assim, era algo também que eu não via como uma profissão. Até porque o direito é uma profissão muito tradicional e agora, João, que a gente está tendo muito essa quebra de paradigma até social, de novas formações, novas faculdades. A gastronomia hoje é uma profissão linda, que está super em alta, pelos programas que a gente vê de MasterChef e tudo mais. Então, assim, é hoje uma profissão muito bem vista, mas, assim, na minha época, quando eu comecei, ainda não se falava muito de gastronomia. Exato. Então, tinha ainda existia ainda muito preconceito da cozinha em si. Então, isso foi algo que eu passei muito também, no sentido de, nossa, vai largar uma profissão conceituada, uma profissão que eu era vista como doutora para ir para uma cozinha. Até porque direito sempre teve esse direito, medicina e engenharia, né? Ser humanas, biomédicas e exatas sempre foram essa tríade, assim. Sim. Não, esses são os melhores, né? Sim. E sempre teve essa característica. Assim você vai ter futuro, fora disso... Eu fui para engenharia, né? Na época, exatamente por causa disso. Eu gostava de matemática e, sim, vou fazer engenharia porque eu quero ser o mais bem remunerado possível, sempre pensando... Né, no dinheiro e nunca pensa no propósito, o porquê de você fazer... Ou no que você era bom de verdade, ou que você era bom, né? o que você queria. Fui muito por um fluxo meio tradicional que a sociedade, né, vai empurrando e hoje existe essa mudança muito grande. A própria, né, como você falou, a confeitaria, a gastronomia, era algo visto. Ser cozinheiro era coisa de ser cozinheiro de restaurante de self-service. Não era hoje essa glamorização que tem, essas possibilidades que tem de ter cozinhas, coisas, né, de qualidade. MasterChef, obviamente, acredito que tenha sido um bom ponto que ajudou, mas assim, teve vários, né, como mudou hoje em dia essa parte. E entrando um pouco mais nessa parte da gastronomia, da confeitaria, na parte dos doces, assim, fazer doce é uma coisa que muita gente faz, né? Mas eu vejo que a senhorita, né, que você preza muito pelo cuidado, pela personalização, por ser uma coisa, contar uma história, né? Criar algo único. Né? Como que foi isso para você? Como você, até anotei isso aqui, como você transforma um pedido em algo único, por exemplo. Você personaliza, você conta uma história por trás da senhorita e como você transforma isso em algo único? Então, na verdade, eu acredito que é o básico muito bem feito. Primeiramente, você ouvir o cliente, que é o que muitas vezes, diante da correria, as grandes empresas às vezes nem conseguem. Assim. Então, é você ouvir qual é o objetivo, qual é o sonho, qual é o desejo daquele cliente ao te procurar. E eu acredito muito também que, a partir do momento que um cliente te procura, eu penso muito assim, diante de tantas possibilidades que ele tem, se ele te procurou, você tem que fazer jus ao seu nome, a confiança também que ele deu. A confiança que ele pregou em você, assim, que ele depositou em você. Então, eu acredito que é através dos detalhes, né? Primeiramente, a escuta, porque eu acredito que hoje em dia as pessoas estão cada vez menos se ouvindo, se escutando, ouvindo o outro. Então, assim, quando eu paro e ouço, qual é o seu objetivo? Meu objetivo é produzir um doce para o meu casamento. O casamento é uma realização de um sonho. Um aniversário também é uma data muito especial. Então, eu sempre penso de que forma eu produzindo através de produzir aquele produto, eu consigo transformar em um momento diferente, seja através de uma forminha diferente que eu coloco, seja através de um bilhete que eu coloco junto com todo o produto que eu vou enviar, seja até através de um pós-venda, para saber se aquilo que eu entreguei fez, né, correspondeu à expectativa dele. Tem infinitas possibilidades, mas eu acredito que sempre pensando também em entregar além. Sim. Se o cliente me pediu um doce, eu posso entregar além de um doce. Como que eu vou entregar além de um doce? Todos esses detalhes, sabe, é contado e leva em consideração. Então, eu acredito que essa percepção e você se atentar aos detalhes, isso faz total diferença. Eu acho isso, né, eu concordo 100% com isso. Lá na Forescale, a gente vem falando muito sobre esse ponto, assim,
como os detalhes, né, o entendimento do cliente faz você mudar o jogo. Por exemplo, a gente recente fez um comentário, né, até que com outro cliente que levantou uma bola, porque a gente falou, fazer a primeira venda é relativamente fácil, entre aspas, né? E a retenção, a experiência, se você fazer a segunda, a terceira, fazer ele consumir de fato o seu produto, né, é o que às vezes é o mais difícil, na nossa visão, que é às vezes o mais importante. Porque a primeira venda é um pouco mais fácil, porque você pode fazer uma grande promessa, onde você faz uma promessa, né, fora até da realidade, você consegue a primeira venda, só que por não entregar aquilo que você prometeu, a pessoa nunca mais vai comprar. E esses detalhes, para mim, que são o que faz mudar o jogo, né, que faz você ter a retenção, a recorrência de vendas, né, e aí, para mim, é onde normalmente está o dinheiro. Né? Não só o dinheiro, tá? A experiência do cliente também. A fidelidade, né? Porque a gente não pode ser pouco. A gente que é empreendedor, a gente quer levar alegria, quer levar felicidade à pessoa, ser um cliente feliz, para fidelizar, mas a gente trabalha também porque a gente precisa do dinheiro. Então, a gente tem muito cliente de e-commerce, né, que obviamente a gente é cobrado por números, então a gente precisa falar sobre isso. Não adianta, né, glamorizar tudo. E isso a gente vê que é o diferencial. Empresas que pensam no cliente, na qualidade dos seus produtos, na entrega do melhor produto, melhor serviço para o cliente, são as empresas que vão virar e ganhar o jogo, vão se destacar. Um outro assunto que eu acabei anotando aqui, você comentou que na pandemia, né, naturalmente para muita gente, foi uma mudança muito grande. Né? E com a pandemia você começou a prestar algumas consultorias, né? E foi uma oportunidade para você. Fala um pouco mais como que foi, né, essa mudança, essa oportunidade que você viu, falou, cara, beleza, vou para um caminho, isso foi um pensado, isso foi uma coisa que surgiu, como que foi isso? Então, na verdade, a pandemia teve, eu considero que 2 grandes marcos, né? A pandemia foi uma das épocas que eu mais vendi, por incrível que pareça, foi assim, surreal. Porque o que eu fiz? Eu acredito também que empreender é você dançar conforme a música, né? Antes disso, eu trabalhava muito com evento e chegou a pandemia, todos os eventos suspensos. E aí eu pensei, e agora? Qual é o cenário que eu tenho? O cenário que eu tenho são pessoas que estão dentro de casa, não conseguem se encontrar, né? Todos os eventos suspensos. Então, o que eu fiz? Comecei a fazer produtos que a pessoa pudesse comemorar ou celebrar com as pessoas que estavam ali. Mais próximas, as mais próximas dentro de casa. Além disso, pessoas que queriam comer um doce também, né? Matar uma vontade e tudo mais. Então, foi assim, foi um boom, foi assim, extraordinário de questão de vendas mesmo. Graças a Deus, foi muito bom. Então, assim, supriu totalmente a ausência de eventos. Não tive problema nenhum com relação a isso. Porém, o que me gerou na época de problema foi que eu tinha 5 viagens agendadas para dar curso fora do Espírito Santo. Eu tinha Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília e Curitiba, se não me engano. Então, eu estava com 5 locais fechados de curso presencial. Com aquela vontade, os alunos já me pedindo, querendo e tudo mais. E pandemia, eu lembro que na terça-feira foi o lockdown, era na terça-feira que eu já tinha uma viagem para Brasília já, e aí tive que cancelar voo e tudo mais, aquilo tudo. Então aquilo dali me gerou uma frustração muito grande, que eu falei, caramba, e assim, os cursos e as aulas foi algo também muito natural, e eu comecei a me encantar com esse universo, porque eu via como eu conseguia ensinar, eu conseguia gerar uma transformação para a vida de uma pessoa, para a vida de um aluno. Que muitas vezes, às vezes, não tinha uma perspectiva do que fazer ou do que, com que trabalhar. Então, naquele momento eu falei, e agora? O que eu vou fazer? E a minha única alternativa foi ir para o digital, que foi o momento, assim, que eu considero que foi, assim, onde eu comecei a ver o digital como uma possibilidade. Porque antes eu tinha muita resistência pelo meu curso ser um curso prático. Né? É um curso mão na massa, então eu pensava, como que eu vou fazer isso no digital? É uma coisa que provavelmente o aluno não vai aprender. E assim, João, o meu retorno foi assim, espetacular, foi algo que eu não imaginava. Eu tive alunos fora do Brasil, tive alunos do Brasil, e assim, o resultado foi incrível, incrível. Então, a partir dali, eu falei assim, caramba, funcionou, eu acredito que até mais do que o presencial, por quê? Porque a pessoa que está ali no digital, a atenção dela é única, ela está ali parada, voltada para aprender aquele conteúdo. Às vezes no presencial ali,
às vezes você acaba se distraindo, você não consegue ali, talvez, outras pessoas ali, pegar tudo, acaba que você conversa com um, conversa com o outro. Então, no digital eu vi que assim, o foco foi muito maior e o resultado foi surreal, assim. E a capacidade de você ampliar seus horizontes literalmente, né, geograficamente falando, né? Você comentou, né, que teve alunos fora do país, né? E como como o digital permite isso, né, quebrar essas pontes, essas barreiras. E aproveitando sobre fora do país, né, agora falar um pouco mais da parte até boa, me conta como foi essa história de Paris. Eu sei que você foi lá fazer curso, né, foi aprender como que isso, né, você está no topo da gastronomia, como que foi estar lá, como isso foi importante para você, tanto para a Senhoritas, como você é uma empreendedora, como foi essa experiência em Paris? Na verdade, assim, a França é encantadora, foi algo que eu costumo dizer que ampliou muito o meu olhar diante da gastronomia, diante do empreendedorismo, porque lá eles têm muito a cultura que eu levo para minha empresa, do encantamento. Então, quando a gente vai ver um produto, quando a gente vai a uma patisserie lá, é tudo muito nos mínimos detalhes. São muitas técnicas que são empregadas em um doce, talvez do tamanho que não cabe, menor que a nossa mão, assim. Então, é muita riqueza de detalhes. As embalagens são lindíssimas, muitos deles também têm a apresentação, o atendimento fantástico. É aquilo que a gente fala, todos os detalhes fazem diferença. Exato, né? Então assim, são as confeitarias, patisseries de lá que eu pude visitar são realmente experiências que o cliente vai ter. Então você não vai lá só para comer um doce, você vai para lá porque você vai receber essa experiência. Então isso é algo que eu também pratico muito e lá assim eu vivi no dia a dia, na prática. Então eu acredito que isso foi o que mais me encantou de lá e basicamente isso mesmo. Assim, e você percebe que essa experiência você conseguiu trazer isso para os seus produtos, para os seus cursos, para sua mentoria, e você acha que isso é o diferencial, um dos diferenciais das Senhoritas, né, que os seus clientes, eles não compram só um produto, eles compram uma experiência de fato, eles compram, né, todo esse pacote por trás que você trouxe, que isso tem feito bastante diferença nos seus produtos, seus serviços? Totalmente. Eu acredito que assim... Estão comprando a história em vez do produto, né, não só o produto em si, né, tudo que você trouxe como bagagem também ser colocado ali, essa história também, porque você enriqueceu o produto. Sim. Porque você se gabaritou e trouxe isso, né, como uma coisa diferencial. Eu acredito que tudo agrega, né? Tudo vale a pena. E assim, a pessoa, acaba que o consumidor, ele não compra só o produto, né? Ele acaba comprando não só a minha história, mas também a minha pessoa, assim, né? Eu acredito que tudo que é a nossa linguagem não verbal comunica muito. Por exemplo, os meus gostos, os locais que eu frequento, os meus valores, tudo isso acaba que eu passo para a empresa e isso tudo as pessoas se conectam. Então, eu acredito que a conexão, a venda também vem muito disso. As pessoas, é aquilo, né? As pessoas conectam com pessoas. Então, as pessoas que se assemelham com o que eu gosto, com o que eu, enfim, com o que eu prego, com tudo que eu me identifico, as pessoas também, tem gente que se identifica e tem gente que não. Então eu acredito que é nesse sentido. Então, só para continuar, eu acredito que é daí que vem a importância da gente ser autêntico, porque a partir do momento que a gente passa a nossa verdade, as pessoas certas vão se conectar com a gente. Quem fizer, né, tiver a conexão com você, vai se conectar, e quem não tiver também se conecta com outra empresa, enfim. Então eu acredito que foi um pouco nesse sentido. Sim, você atribui então que parte do crescimento das Senhoritas é voltado a isso, você vender uma história autêntica, né, de fato vender uma história, não só um produto, e essa conexão com seus clientes que ajudaram a Senhorita a ser o que ela é hoje, né, o tamanho que se tornou, né, o tanto de cursos, produtos, né, referência que você está hoje. Então esse é um dos pontos principais que foi diferencial para você, essa conexão e você ser autêntica. Eu acredito que sim, e principalmente você entregar além do que o cliente pede, que é o que eu falo, assim, e são os mínimos detalhes, você atender bem o cliente, você entender
qual de fato é o sonho dele. Antes de vir para cá, eu até pensei assim, né, com relação ao que você tinha me falado das conexões, como fidelizar um cliente e tudo mais. E eu sempre levo para o lado até um pouco pessoal, no sentido de como eu gostaria de ser tratada se fosse comigo. Então, grandes clientes meus hoje são amigos meus, que viraram amigos meus. Seja de pessoa que eu já fiz casamento, virou amigo. Teve uma pessoa que eu fiz o casamento e além de produzir o casamento dela, ela ainda me convidou para o casamento dela. Eu lembro que você contou. Então assim, é algo bem... Acredito que bem fora do normal da gente encontrar. E eu acredito que isso se deve ao fato de eu não encarar um cliente só como algo comercial. Uma contratação unicamente comercial, que eu vou te dar um produto, você vai, né, me entregar um valor em cima daquilo, mas de ouvir mesmo qual é o sonho da pessoa, o que a pessoa deseja e de fazer o melhor para que isso saia sempre da melhor forma. Entendi. Lá na Forescale, a gente tem muitos clientes que sofrem um pouco com isso. O que acontece? Foca muito no produto ou no serviço, esquece um pouco de humanizar, né, o seu conceito, a sua empresa, o seu produto. É o que você falou, pessoas se conectam pessoas, né? A gente precisa ter uma representação. Não adianta você querer vender só um produto por si só, falar dele, mas sem contar uma história, ter uma jornada ali. Né? Você tem algum conselho específico que você pode dar? Cara, eu acho que isso aqui é uma das formas que, para empreender, para mudar, para ter essa mudança, né, para você conseguir humanizar melhor a sua marca, a sua empresa, é isso que pode te ajudar. Tem algum conselho que você pode dar para a nossa audiência? Eu acredito que, assim, você trabalhar com a verdade. Eu acredito que você ser você, sempre. Ainda mais hoje, assim, que a rede social está muito em alta, eu vejo que o profissional se perde no momento que ele se compara. Né? Por exemplo, a tal empresa de doce está fazendo isso, então eu vou fazer isso. Sendo que às vezes aquilo que ele está fazendo não tem nada a ver com você, não condiz com você. Eu falo por mim mesma, assim, eu sempre me considerei uma pessoa mais introspectiva, então aparecer em rede social era algo assim que para mim, há uns anos atrás, era totalmente inviável. Eu também era assim. E aí, eu comecei na época a ver as pessoas aparecendo, isso me incomodava, porque eu falava, eu nunca vou fazer isso, porque não faz sentido eu mostrar a minha vida. O Instagram, para mim, sempre foi algo assim, que eu mostrava o meu trabalho. E aí, como que foi essa virada de chave? Foi quando eu comecei a dar as aulas. Porque eu falei, a partir do momento que eu começar a ensinar uma coisa ou outra, ou mostrar uma coisa ou outra, um aluno meu vai ver e vai aprender e vai gostar. E até com a troca mesmo com os alunos, eu comecei a ver como que era legal isso. Então, essa conexão minha surgiu a partir daí. E aí eu falei, não, então faz sentido eu aparecer, eu me mostrar. Então, eu acredito que essa humanização tem que ser algo, primeiro, original, tem que ser algo verdadeiro, e tem que ser algo que condiz com a sua pessoa também. Não basta você aparecer por aparecer. Aparecer unicamente por engajamento, porque as pessoas também percebem isso. Que não é natural, que não é verdadeiro, né? Sim. Então, eu acredito que é você ser o mais verdadeiro possível. Assim, até de muitas vezes falar, gente, eu não gosto, eu não sou muito bom de câmera. Até para quebrar o gelo ajuda, né? Eu tenho um pouco de dificuldade, porque as pessoas vão ver que por trás daquela empresa tem um ser humano. Sim, esse quadro, inclusive, para mim, né, especialmente para o João Marcos, estar no digital hoje, estar na frente da câmera, foi muito difícil, porque apesar de eu ser uma pessoa extremamente simpática fora das câmeras, eu acredito que eu seja, acho que todos os meus amigos extrovertidos, simpáticos, né, sou normalmente amigo da galera, mas sempre eu tive dificuldade de falar em público, estar na frente da câmera. É diferente, né? É diferente, muda muito. É. Então eu tive que me transformar muito para estar aqui. Eu tive que quebrar algumas barreiras minhas, mas eu sei o quanto isso é importante. Né? Empreender literalmente matar um leão por dia, é você se forçar, é você fazer diferente, porque infelizmente no mundo digital como está hoje, no mundo fugaz e muda muito, a gente tem que estar se provando a todo tempo. E estar aqui foi um desafio para mim, acredito para você também, né? A gente se conhece há muito tempo, mas assim, como isso mudou e fez... Não assim, a gente não dizer que a gente é um sucesso extremo, né, obviamente, mas assim, como a gente conseguiu crescer como pessoas e profissionais, né, e a gente está aqui podendo bater um papo legal. E sobre as senhoritas, você vende espaço
para crescimento? Qual que é o próximo passo que você vê para a senhorita? Você tem alguma próxima etapa? Então, na verdade, assim, já vou dar um spoiler. Opa, agora sim. Como eu te disse, como eu entrei muito para essa área online, né, de consultoria e cursos online, o meu grande objetivo agora mesmo, já estou projetando, é terminar de finalizar um curso, uma mentoria online, para que eu consiga abranger, quero mundo afora, e com certeza com a empresa de vocês aí, junto comigo. Aí, ó, oportunidade surgindo aí, ó, parceria, Isso com aí. certeza a gente está aqui, obviamente, sempre que você precisar. Obrigada. E a gente está quase indo para o final. A gente agora tem um quadro que chama Derruba Mito. Existe algum mito, né, na confeitaria, né, principalmente na confeitaria, ou na gastronomia, né, que você está ligada, que você ouve falar, mas você fala assim, isso aqui não faz sentido, ou é uma coisa que as pessoas ficam repetindo e na realidade é totalmente diferente? Tem alguma coisa assim, cara, eu quero tirar isso, né, desmistificar isso, porque é uma coisa que não aguento mais ouvir isso. Então, na verdade, não só na gastronomia e confeitaria, mas acredito que no empreendedorismo. Perfeito. Logo quando eu comecei, eu ouvi uma frase que na época eu falei assim, nossa, essa frase faz muito sentido, que é trabalhe com o que você ama e não terá que trabalhar um único dia. Sim. E assim, hoje vendo essa frase, eu já penso assim, o empreendedor, ele trabalha milhões de vezes mais do que assim, né, do que, enfim, outros Outro tipo de serviço. outro tipo de serviço. E então assim, essa frase eu já derrubaria porque assim, a gente trabalha muito mais. O que diferencia é porque a gente acaba trabalhando com o que a gente ama. Então o prazer é diferente. Perfeito. Mas assim, é algo que eu tô, por exemplo, no meu momento de lazer, tendo novas ideias, pensando em outras coisas. A cabeça 24 horas pensando, né? Diferente do outro serviço que normalmente você chega no trabalho, acabou. Pensa, sai normalmente você deixa boa parte para às trás. Vezes tem uma né? demanda ou outra que você Sim. ainda segue, mas geralmente... No geral fica ali, né? Fica ali. No caso do empreendedorismo é normalmente diferente. Você está 24 horas pensando nisso. Exato, Né? sempre pensando em pontos de melhoria, o que você pode fazer, o que você pode criar. Ou às vezes você não está pensando e às vezes você está no momento de lazer e surge uma ideia e você fala, nossa, eu preciso, né, anotar essa ideia para desenvolver depois. Então, eu acredito que esse negócio de trabalhar... Talvez menos isso daí. Isso aí é um grande mito, né? Empreender, normalmente, Sim. Quem acha que empreender trabalha pouco, Sim. ou ser chefe, vou conseguir trabalhar menos, assim, com certeza isso é um mito bem grande, né? E, inclusive, assim, até falando assim, da gastronomia em específico, eu falo que é só com muito amor. Por quê? No momento, a gente trabalha no momento de lazer das pessoas, que são geralmente final de semana, feriado. Então, no momento que as pessoas estão, né, no momento de lazer, de festa, é o momento que a gente está trabalhando, está servindo. Então, tem que ter muito amor e muito propósito para você estar ali realmente servindo. Saber absorver, né? Tipo assim, as pessoas estão aproveitando que eu estou trabalhando, né? Exato. Então, tem que ser algo assim que te gere prazer, porque senão você não segue adiante. Legal. E para finalizar, né, eu queria pedir para você dar um conselho para nossa audiência, para alguém que quer começar, alguém que esteja começando, por exemplo, né, na gastronomia ou mesmo na confeitaria, se você pode dar um único conselho para essa pessoa, o que ela pode fazer, por onde começar, se você fala assim, cara, isso aqui, comece por isso aqui, que talvez é a melhor forma de você começar e para começar a trilhar um novo caminho e ter sucesso na vida. Eu acredito que começar com o que você tem. Assim, aquilo que você falou no início. Né? Exato, é um clichê, às vezes é um clichê que a pessoa ouve e fala, mas como eu vou começar com o que eu tenho? Eu não tenho nada. Mas o clichê existe porque ele é verdade. Normalmente Sim. ele existe porque ele acontece, Sim. né? Então... E assim, olhando pra trás, foi o que eu te falei. Eu olhando pra trás, as minhas fotos eram péssimas. O meu produto não era nada bom, né? Assim, nada maravilhoso. Então eu acredito que é você começar com o que você tem. Claro, buscando sempre se aprimorar, mas começar com o que você tem e começar, porque a melhoria, ela vai surgindo na medida que você vai avançando. É muito bom, se puder, a pessoa, né, fazer um curso, se profissionalizar, porque isso vai encurtar essa distância, de uma certa maneira, igual você falou, estar com pessoas que já têm o conhecimento, querendo ou não, você adquire esse conhecimento, né, e você dá uma encurtada nesse processo. Sim. Então, eu acredito que começar com o que tiver, com o que fizer. Tem uma coisa também, com o que fizer sentido para você. Porque muitas pessoas eu vejo que erram porque começam, porque o de fulano deu certo.
Sim. Por exemplo, vou te dar um exemplo que aconteceu comigo. Antes de eu começar com a confeitaria, foi até nesse período de transição, eu queria muito empreender, eu queria muito trabalhar com alguma coisa minha, mas eu ainda não sabia ainda com o que, né? Os doces surgiram depois. E aí, na época, eu vi uma menina que ela estava alugando vestidos de festas, de formatura, e eu achei a ideia genial. E vi que ela estava bombando na época e tudo mais, e aquilo me gerou uma curiosidade. E eu falei, eu vou começar com... Então, já que ela está fazendo vestido de festa de adulto, eu vou fazer vestido de festa infantil. Eu até cheguei a começar a desenvolver uma empresa disso e tudo mais, só que assim, eu não tinha noção nenhuma de tamanho de vestido. Eu não tinha, né, não tenho filho, eu não tinha nenhuma criança, contato com nenhuma criança pequena. Quando eu comecei um pouquinho no negócio, eu vi que aquilo não tinha nada a ver comigo. E aquilo foi muito claro para mim. Eu falei, a menina estava se destacando de uma certa maneira, eu queria empreender com algo, vi que aquilo ali era algo legal, mas não fazia sentido comigo, para mim. Então, assim, eu acredito que é você também começar com algo que faça sentido para você. Sim. Então, é começar aos poucos também para ver se aquilo dali faz sentido para o seu dia a dia. Até por isso é bom começar aos poucos, né? Para você testar, porque se não for para você e você perceber que, né, cara, você gastou pouca energia, sim, ou você não perdeu muito tempo, né? Investiu muito. Também, então, assim, até a gente falou isso no último episódio com a Sofia, ela falou sobre isso, sobre 20-80. Cara, testa. Sim. Se você acredita minimamente, você gosta, cara, testa, vê como que faz, como é do jeito que você tá e vê como é o feedback, vai testando. Óbvio, bota amor, dedicação, planejamento mínimo ali, mas começa, porque sim, eu acho que às vezes a gente se planeja demais e falta ação, e às vezes é importante ter os dois, né, tanto planejamento quanto ação, mas a ação ela é necessária para você tirar isso do papel, né? Sim, então assim, isso é bem importante. Sim. Rosana, quero agradecer demais a sua presença, o papo foi incrível, né? Você trouxe bastante conhecimento. Antes da gente terminar, eu queria, né, te dar alguns presentes dos nossos patrocinadores. Gente, primeiro, essa parte eu não sabia. Um vinho da Vincel Vinhos. Obrigada. Tá? É patrocinador nosso. Obrigada. Então tem vinhos, né, nacionais, importados, entrem lá no site. Pode deixar. Vincel.com.br. Além disso, tem um cupom ForScale que a gente consegue um desconto. Tá? Obrigada, muito obrigada. Além disso, a Ideale Vita trabalha com produtos encapsulados, né, produtos para o seu dia a dia, para uma reposição de vitaminas que tem, às vezes com a nossa rotina de empreendedor não tem tempo, às vezes se alimenta mal, então é uma forma de você procurar produtos, né, de qualidade que você consiga fazer uma reposição de forma simples. Legal. E além disso também agradecer a CDL Grande Vila Velha, que é nosso patrocinador, mais uma vez que cede o local aqui, um agradecimento especial. E por último, o do Mineiro, os pão de queijo, né, que é um parceiro nosso, patrocinador também, está sempre fornecendo o produto. Então, assim, a gente vai poder provar aqui à vontade. E é isso, pessoal. Mais uma vez, obrigado pela audiência. Foi incrível estar com vocês e até a próxima. Valeu.